Cortisol e óleos essenciais. Você precisa primeiro saber o que é um, para depois saber como que usa o outro para isso. Então, o cortisol é aquele hormônio nosso em que dá a resposta ao estresse. Estresse nem sempre é uma coisa ruim. A gente acha que estresse é só aquela pessoa que é nervosinha, estressada, irritada e tudo, mas o estresse, ele é necessário para a gente conseguir agir no nosso dia a dia. Então, lá de manhã, a gente tem o cortisol um pouquinho mais elevado e depois ele vai abaixando ao longo da tarde. Então, por isso que não é interessante você acordar e já tomar o seu café, porque ele vai elevar esse nível de cortisol e vai viciar o seu corpo a produzir aquilo sozinho. Então, se você é viciado em café e não funciona sem ele, é a hora de você parar. Porque quando você parar, o seu corpo vai ser obrigado a produzir ele sozinho e vai regular um tanto. Se você é uma pessoa que sempre acorda mais ou menos entre 3 e 4 horas da madrugada, com muita energia, e depois custa dormir, depois de manhã você tem mais sono, depois do almoço, daquela preguiça e tudo, você é uma pessoa que pode ter o cortisol invertido. Isso significa que o seu organismo está produzindo cortisol no horário errado. E a gente entra com o óleo essencial exatamente aqui, porque ele vai ajudar a fazer essa regulação. Ou se você é uma pessoa muito irritada, muito estressada, agora no sentido do estresse que a gente conhece mesmo, talvez seja a hora de você começar a olhar para isso e tentar cuidar um pouquinho, tanto dos seus hábitos quanto aqui no caso eu vou puxar a sardinha para o meu lado com o uso de óleos essenciais que pode te ajudar nisso aí, porque o excesso do cortisol ele é muito prejudicial para o seu organismo. E não sei se você já percebeu, todas as pessoas que têm depressão, elas já foram muito irritadas, já tiveram uma ansiedade muito grande, porque isso está muito inteiramente ligado. Quando você tem um excesso de cortisol no organismo, ele faz a recaptação da serotonina. O que isso significa? De novo, na estrutura dos neurônios. Você tem os dois bracinhos dos neurônios e dentro desses bracinhos tem vesículas onde ficam os neurotransmissores. Um deles, a serotonina, que é o nosso neurotransmissor mais do relaxamento, da felicidade, que dá a sensação de bem-estar. Então, o excesso do cortisol faz o quê? Faz os neurotransmissores da felicidade, da alegria e do bem-estar voltar lá para dentro e ficar indisponível para o nosso organismo usar. E esse é só um dos males que pode trazer você estar com o cortisol elevado. Então, ter o cortisol elevado vai te fazer estar em estado de ansiedade, de estresse constante, pode te levar a uma depressão por causa disso que eu falei. Tem uma coisa que é indesejada por todo mundo, que o excesso de cortisol pode fazer, que é o acúmulo de gordura na região abdominal. Você pode elevar a sua pressão, pode ter problemas de disfunção hormonal. Então, existem vários problemas que podem acontecer quando você tem um excesso de cortisol. Queda de cabelo. Então, tem muitas coisas. Existem algumas formas de você regular esse cortisol sem precisar recorrer a medicamento. Uma delas é os óleos essenciais, eu vou falar lá no final. Só quem assistir tudo que vai saber quais óleos essenciais são. Mas você pode tratar do seu cortisol, por exemplo, trazendo os exercícios físicos mais pesados para de manhã. Você pode testar também, se eles não te fazem dormir mal. Quando você faz à noite, às vezes um exercício mais pesado, tudo bem, para você não tem problema. Mas na maioria das vezes é melhor você fazer eles pela manhã, para você ensinar o seu corpo qual horário que ele tem que produzir o cortisol. Outra coisa, você tem que dormir melhor, mas se o seu problema é conseguir dormir melhor, você pode fazer a higiene do sono, que é ter horário para dormir e horário para acordar. Se você custou a dormir numa noite, na outra manhã acorde no mesmo horário, para você não prejudicar o próximo horário que você vai dormir. Você pode também reduzir as luzes brancas e azuis à noite e trocar elas por amarelas. Você pode inserir chás, deixar os chás que são mais estimulantes para de manhã, e isso vale para o café também, e deixar os chás mais relaxantes para meio da tarde para a noite. Não tomar aqueles que são mais relaxantes de manhã, porque isso vai dar uma desregulação um pouquinho louca no seu organismo. Você pode gerenciar o seu estresse também. Como que é isso? Você vai perceber ao longo do seu dia aquilo que te dá mais estresse, que te deixa mais agitado, mais ansiedade, mais
irritado e tudo mais. Se for uma coisa que você consegue eliminar, elimine. Se você não consegue eliminar, pelo menos tente fazer isso com um pouco mais de presença, no caso, respirando melhor, sem ficar com aquela afobação. Mas isso é uma coisa muito difícil. Você precisa também de vitamina D e principalmente tomar sol pela manhã, porque o sol existe de dia, não é à toa. Quando você toma o sol logo pela manhã, você já vai estimulando o seu organismo a produzir serotonina. A falta de vitamina D também está muito relacionada a casos de depressão. Então, se você tem serotonina, depois você vai ter melatonina, porque um se transforma no outro com o passar do dia. Então, se você tem serotonina, você vai dormir melhor. E agora chegou a hora dos óleos essenciais que você pode usar para te auxiliar nisso aí. E são aqueles todos relaxantes, né? A lavanda, os cítricos, a bergamota, ylang-ylang, salvia clareia, olíbano. Olíbano não é muito bom usar ele não por causa da questão sustentável. O pessoal tá extraindo ele de forma errada, então finge que eu não falei olíbano. Mas você pode fazer uma combinação desses óleos que você vai ter um efeito mais potente, são as sinergias. E sempre usando por inalação, daquela forma que eu sempre falo, de 15 a 20 minutos, dá um intervalo, inala de novo, dá mais um intervalo, inala de novo, você vai ver a diferença que isso aí vai fazer na sua vida.